Olá pessoal, na aula passada vocês ouviram um pouco sobre o comportamento espectral de um outro alvo. Vocês ouviram sobre o comportamento espectral da vegetação. Agora a gente vai falar do comportamento espectral da água. Dos comportamentos espectrais que nós vamos ver durante esse curso, esse é talvez o mais simples deles. A água tem uma característica dela bastante peculiar. Alvos ricos em água têm grande capacidade de absorção de energia, de tal forma que, sempre que houver reflexão de energia, o que está sendo refletido não é necessariamente a água, e sim os componentes em suspensão ou diluídos nela. Dessa forma, elementos como sólidos em suspensão, sedimentos em suspensão, poluentes, bactérias, algas, fito e zooplâncton podem alterar a reflectância da água. É importante nós percebermos que haverá retorno de sinal, retorno de reflectância, em geral, somente nos comprimentos próximos do visível, menores que 700 nanômetros. Por exemplo, sabedor de que esta cidade trata-se de Santarém, aqui está Santarém, o que pode explicar a variação tonal desses dois rios? Os dois, tanto este escuro quanto este azulado, são rios. Mas o que os torna um azulado e outro escuro nessa composição 543 do Landsat 5? A resposta é bastante simples. A história geológica deste rio de águas escuras, aqui nesta imagem, dá a ele uma situação pobre de sedimentos e mais rica em material orgânico. Quando a relação dos componentes diluídos em água é pobre em sedimentos em suspensão, a reflectância é baixa. Por outro lado, diferente do rio Tapajós, o rio acima, Amazonas, percorre uma bacia sedimentar muito longa e assim traz sedimentos, em geral, argilosos e derivados de ferro, em grande concentração. Portanto, essa coloração azul que estamos vendo aqui é resultado da alta reflectância nas bandas dessa composição dos sedimentos que estão em suspensão nesse rio. E o que é interessante é que o mesmo rio, eu estou olhando neste gráfico para a reflectância do rio Tapajós, em duas condições de maré distintas. Em azul, na enchente, e em amarelo, na vazante. A relação de concentração relativa dos sedimentos, que são distintas por causa da diluição, da descarga de maré vazante e enchente neste rio, altera a reflectância do mesmo rio. E isso também é verdade para o rio Amazonas mais acima. O mesmo rio, na enchente ou na vazante, tem uma diferença de reflectância que é resultado desta relação sólido em suspensão versus descarga hídrica. E aqui nós temos os dois rios, Amazonas e Tapajós, mostrando essas relações de diferença de reflectância em enchente e vazante, resultado basicamente da concentração relativa dos sedimentos. E percebam, interessante aqui, a maior resposta de reflectância está nos comprimentos anteriores a 750, 755 nanômetros. Daí em diante, toda a energia é basicamente absorvida. Mas tudo bem,
Em Santarém, nós sabemos que a história geológica traz mais ou traz menos sedimentos para dentro da água. Mas e aqui? Nesse caso, a água dos oceanos aqui estão completamente límpidos, livres de sedimento, azuis, e esta deste lago está rosa. A explicação aqui é diferente, mas é uma das características do primeiro slide. Aqui, a concentração de um tipo de bactéria, que quando em alta concentração, acaba tornando o meio de pigmentação rosa, é o que está tornando este lago de coloração rosa. Alta concentração de bactérias estão alterando a coloração da água. Não é que a água em si tende a rosa, é que o componente que está interagindo, dissolvido, diluído ou em suspensão na água, este sim tende ao rosa.